todos, a paz esteja contigo, aqui Neemias Gomes, esse é o canal Verdade Revelada. 10 anos falando sobre as profecias, as escrituras e como devemos nos preparar para esses tempos finais. Essa vem do Jerusalem Post e mostra o que está acontecendo lá em Israel. São mais de 160 foguetes disparados de Gaza contra Israel, enquanto o sistema deles contra-atacam. Aí você vê as imagens de como está a situação naquele local, que é um palco de disputa de várias religiões, que também está previsto para ser o estopim de um conflito mundial e tantas coisas que estão por vir. Eu só me recordo das palavras do Messias sobre como aquele lugar estaria sendo cercado, pisado pelos gentios, como ele disse, e nas palavras do profeta Daniel, até o fim haverá desolações. Os conflitos vão até o fim. E as pessoas que moram lá estão vivendo esses momentos de tensão, olha só, nas imagens. Recentemente, vários conflitos brotaram, né, entre as pessoas que moram lá, na antiga Jerusalém, e os israelenses. E o que acontece? Com certeza são protestos, são coisas que estão sendo fomentadas pelos agentes secretos das sociedades secretas, Nova Ordem Mundial, Illuminati, etc. Netanyahu, ele fala no pronunciamento que esses atacantes de Gaza cruzaram a linha vermelha com foguetes de Jerusalém. E a Casa Branca já condena os ataques com foguetes lançados de Gaza contra Israel. E seria o estopim, né, para começar realmente o conflito mundial, porque está muito claro para mim que nós estamos vendo dois protagonistas desse conflito. Israel, claro, o Estado de Israel, né, onde durante essas festividades do Dia de Jerusalém estão sendo abaladas por foguetes e tumultos violentos, e o Irã, que é o contrapeso da elite mundial. Então, nós estamos vendo esse conflito se acirrar e as palavras de Albert Pike vão se cumprindo. Na sua carta a Giuseppe Mazzini, Albert Pike, um ilustre maçom, ele comentou, ainda no século XIX, como seriam os 3 conflitos mundiais. E no terceiro, ele diz que deve ser fomentado aproveitando as diferenças causadas pelo agente dos Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo do Islã. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o mundo árabe e o sionismo político, o Estado de Israel, que foi criado em 1948, com o voto de Minerva de Oswaldo Aranha, um brasileiro, que conseguiram estabelecer uma nação de Israel com esse propósito. O objetivo deles é para que se destruam mutuamente, enquanto as outras nações, divididas uma vez mais nessa questão, serão obrigadas a lutar até o ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Eles dizem: vamos desencadear os niilistas e os ateus e provocaremos uma formidável cataclisma social que em todo o seu horror mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, da origem da selvageria, da turbulência mais sangrenta. Então, em toda parte, os cidadãos obrigados a defender eles mesmos contra a minoria mundial dos revolucionários exterminarão aqueles destruidores da civilização e a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos deístas partirão daquele momento, ficando sem bússola ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber onde fazer sua adoração, receberão a verdadeira luz, entre aspas, através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer. E isso é a doutrina da nova era. Luz e trevas coexistem, conhecimento do bem e do mal,
gnosticismo da serpente no Éden e toda a sua forma de engano final. Trazida finalmente à vista do público, essa manifestação resultará do movimento reacionário geral que acompanhará a destruição do cristianismo e do ateísmo, conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Claro, queridos, esse é o governo do anticristo. E o objetivo deles é trazer um conflito mundial no meio desse problema sanitário que agora já assola o mundo e causa tantos percalços e prejuízos, provocando desemprego em massa, fome e, além de tudo isso, das pestes, da fome, as guerras. E é isso que está previsto nas profecias que não podem falhar. E já sabendo disso, nós temos uma verdade profética que ela vai se tornando cada vez mais clara. As escrituras são a verdade. Quando nós estudamos livros como o Apocalipse, falando sobre esse conflito, sim, envolvendo o Estado de Israel sionista e envolvendo esse mundo árabe, nós vamos entender, queridos, que o cenário profético final ele se concentra no Oriente Médio. A Bíblia só dá descrições sobre o rio Eufrates, sobre a Babilônia, sobre aquele lugar onde nosso Messias foi crucificado, foi pendurado no madeiro. São diversas evidências mostrando que o palco central, o Har-Megiddo, que é o Armagedon, tudo isso se concentra nesse lugar, no Estado sionista de Israel. E aí você vê todas as notícias desse dia e desses últimos dias sendo focadas no que está acontecendo lá naquele lugar. Nessa outra manchete, uma tentativa de ataque a um motorista israelense em tumultos em Jerusalém, perto do Monte do Templo. E comemorando a vitória, os palestinos prometem continuar os protestos em Jerusalém. Tudo isso, queridos, lançamento de foguetes, eu lembro que um dos sinais para esse grande cataclisma que está por vir, com esse reset, esse apagão que vão provocar, e no reinício que se seguirá tudo isso, um dos sinais está realmente os ataques de mísseis contra Israel. Não há dúvida. Dia 26 de maio agora teremos uma lua de sangue. Eu recomendo que você assista o vídeo, um dos vídeos recentes, sobre esse sinal que envolve a América, que está tomada por Illuminatis, pelo projeto para fomentar esse conflito mesmo, cumprir a visão da maçonaria, do ocultismo Albert Pike, para consolidar a terceira guerra mundial, para o ressurgimento no meio da fumaça, dessa cortina de fumaça do anti-Messias, o anticristo, que irá promover paz e falsa segurança, sendo apoiado por um falso Cristo, um falso Messias, sendo seguido ali por um falso apocalipse, porque os sinais que eles vão mostrar é como se fosse realmente ali os sinais do fim, para que ele possa, enfim, se assentar ali, no Monte do Templo, em Jerusalém, como se fosse o próprio Criador, para ser adorado como Criador. E isso está muito próximo de acontecer, queridos. Nós estamos vendo a cada dia como vai acontecer. Irã, Israel, Estados Unidos no meio de tudo isso também. Os sinais que estão ao nosso redor, nos céus, na terra, todos eles evidenciam que está muito próximo. Vamos compartilhar esse alerta, irmãos. Nós só podemos contar com você, que nos ajuda a divulgar a verdade. E se preparem. O rei está por vir, mas ele virá após todo esse teste que nós vamos passar para, enfim, implantar um reino de verdadeira paz e justiça. Shalom, shalom, até o próximo vídeo.